Então, bem-vinda, bem-vindo. Você que está chegando agora, ao final da devocional, eu consigo falar com todos vocês com um pouquinho mais de calma, mas muito bem-vindo, né? Graças a Deus, hoje é sexta-feira, nós estamos finalizando a nossa semana e que bom que nós estivemos aqui, né? Meditando da palavra, podendo nos alimentar dessa palavra que tem sido uma bênção para nós todos os dias. O texto que nós vamos ler hoje, ele está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Vamos ler no capítulo 9. Peraí, viu, gente? No capítulo 9, o versículo base é o versículo 18, mas eu vou ler um pouquinho do texto para vocês, tá? Mateus 9, 18. Peraí, viu, gente? Ah, tá. Desculpa. Minha Bíblia aqui aberta, eu não estava achando o versículo. Eu falei, gente, eu não estou entendendo. Misericórdia. Mas, vamos lá. Mateus, capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 18, que diz assim. Se você está com a sua Bíblia, eu estou lendo na versão NVI, mas se você não tiver com a sua Bíblia, é só prestar atenção, tá? O nome da devocional de hoje, o nosso título é Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para curar. Que através da leitura dessa palavra, você creia nisso, sem duvidar. Eu não sei pelo que você está passando hoje, se você tem enfrentado alguma grande dificuldade, eu não sei mesmo, mas o Senhor sabe e Jesus tem poder para curar. Lê esse texto comigo. Falava Jesus ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, havia sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Desculpa. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e as multidões agitadas, ele disse: Saiam, porque a menina não está morta, ela apenas dorme. Todos começaram a rir dele. E depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Veja, essa passagem de hoje, só para a gente contextualizar, caso você ainda não a conheça ou nunca tenha ouvido. Nós estamos falando de uma menina, a filha do Jairo, né? Que era um dos líderes da sinagoga. Deixa o moço do gás passar, né? Que Deus abençoe a vida dele. Tá trabalhando, né, gente? Pronto, já acabou. Pronto, a filha do Jairo ela tinha 12 anos e ela estava morta, estava morrendo, né? Tem outra passagem que fala que quando ele chegou para falar com Jesus e depois teve esse caso que Jesus parou, né, na urgência do desespero de Jairo, né? Jesus, a minha filha está morrendo. Veja, um dos líderes da sinagoga, ele era um homem conhecido por todos, né? Todo mundo sabia quem era Jairo naquela região. E ele teve que chegar diante de Jesus, né? E parar ali Jesus, se ajoelhar diante de Jesus, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E pedir: Senhor, vá para minha casa, porque se o Senhor coloca a mão sobre ela, ela viverá.
E no meio do caminho, Jesus ainda para na urgência daquele pai para curar uma outra mulher que também há 12 anos sofria de uma hemorragia, né? Então, imagina esse desespero desse pai. Jesus, vai logo para minha casa, minha filha está morrendo. E eu creio que se o Senhor colocar a mão sobre a vida da minha filha, ela vai viver. Eu creio que o Senhor pode tirar a minha filha da morte. E Jesus parou ali ainda, né? A mulher tocou no manto, tinha multidão parando Jesus, a rua estava cheia, o caminho estava apertado, Jesus estava demorando a ir. E os discípulos, né, e tem um outro evangelho narra que nesse momento, né, que estava demorando aí, os amigos, as pessoas da casa de Jairo falaram: Jairo, nem perturbe mais o mestre não, porque a tua filha já morreu, ela não tem mais o que fazer, ela já está morta, né? Mas Jesus foi à casa de Jairo, Jesus viu a menina, Jesus colocou a mão sobre essa menina e falou assim: menina, né, levante. E ela se levantou, né? E Jesus já tinha falado: ela não está morta, ela apenas dorme, né? Mas ela havia morrido, já estavam começando ali os rituais fúnebres. Menina, levanta. E ela se levantou e Jesus pediu para que desse comida para ela. A dor desse pai de ter um filho doente. E nós estamos aqui falando de uma doença física, né? De uma doença que leva à morte, uma enfermidade do nosso corpo. Mas sem ser a doença física, quantos de nós hoje você pode estar experimentando no seu lar uma dor muito grande, não só pela saúde física, mas de repente por um trauma emocional que um dos seus filhos, né? Nós estamos, a maioria aqui na nossa live hoje é de mulheres, mas essa palavra é para você pai também. Ou você que não tem filhos e sofre com isso dentro da tua casa com alguém que você ama. Uma doença que está emocional, que está levando aquela pessoa nos caminhos de morte, onde não há mais esperança. A dor dói demais, a dor parece nos ser insuportável, né? Qualquer coisa que tenha acontecido dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, aos nossos filhos, né, com o nosso cônjuge, ou alguém que anda muito, que a gente ama muito, essa dor dói em nós. Aquela dor, ela transforma aquele lar. Aquela rotina do lar já não é mais a mesma. Esse acontecimento causado do lar já transformou a vida de todos, já afetou a todos. Porque a morte, né, e aqui a gente não está falando só da morte do nosso corpo físico, mas a morte dos nossos sonhos, a morte de algo que foi quebrado, a morte de um sentimento, de uma emoção, algo que havia ali, uma harmonia, uma paz, de repente acontece algo e aquilo já começa a alterar todos. Isso nos deixam aflitas. Nós ficamos aflitas com essas coisas, né? Isso nos abate, isso corrói a nossa alma e essas situações vêm para as nossas vidas sem mandar aviso. Elas simplesmente vêm como, né? Não manda um recado, olha, daqui a um mês vai acontecer isso, se prepare, se fortaleça. Não, as situações vêm sem avisar, assim como a morte vem sem avisar, enfermidades vêm sem avisar, dores, traumas emocionais vêm sem avisar. E se você, né, talvez você e sua família estejam vivendo nessa situação de enfermidade, né, por mais simples, né, por mais impossível que possa parecer de isso ser resolvido, né? Assim como Jairo fez, saiba, essa promessa de hoje, dessa palavra é para você. Receba essa palavra como promessa de Jesus, né? Como isso, Jairo, no seu desespero, ele vai até Jesus. E a gente tem que aprender com o Jairo, né, com essa lição de hoje, algumas lições. Primeiro, ele vai a Jesus com fé. Só que antes dele ir para Jesus com fé, Jairo,
ele era um líder, como eu falei. Jairo era conhecido. Jairo não se importou nesse momento o que as pessoas pensariam dele. Como que eu, líder da sinagoga, vou chegar no meio daquela multidão, vou me ajoelhar diante do Senhor? Como que vai acontecer isso? O que as pessoas vão pensar? Jairo não se importou com isso. Jairo estava tão desesperado, ele estava tão desesperado e ele sabia aonde e quem poderia tirar ele daquela situação. Isso é uma primeira lição para nós, né? Para que a gente possa se ajoelhar diante do Senhor, a gente precisa se despojar, se despir daquilo que para nós a gente acha importante. Talvez o que as pessoas acham de nós, né? Do que as pessoas acham da nossa família, daquela imagem que todos têm de nós, né? Talvez essa imagem, isso que você tanto preserva, precisa ser colocada de lado, para que você se despojando disso, fique com o coração humilde e reconheça: a gente precisa se ajoelhar perante aquele que é o único capaz de mudar a situação. Assim como Naamã também, né, teve que tirar todo o vestimento de guerra dele para passar por aquele rio. Esse é um outro caso, a gente pode conversar sobre isso um dia, mas a gente precisa se despojar, né, daquilo que a gente acha importante e ter coragem de se ajoelhar diante do Senhor e fazer isso com fé. Jairo foi diante dele com fé. Ele falou assim: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Ele creu que Jesus poderia ressuscitar a filha dele. Ele creu que Jesus poderia fazer alguma coisa pela filha dele, né? E ele fala assim: impõe a mão sobre ela e ela viverá. Ele não duvidou. Ele não duvidou. E é assim que a gente tem que fazer também, né? A gente sabemos e reconhecer que sem fé verdadeira, fé no Senhor, sem fé nós não receberemos as respostas dos pedidos que a gente tem feito a Deus. Que uma coisa é você estar pedindo ao Senhor, uma coisa é você estar clamando ao Senhor, né? E outra coisa é você estar pedindo ao Senhor e clamando ao Senhor com fé. Primeiro, que Ele está te ouvindo. Segundo, que Ele tem poder para te responder. Ele pode te responder. Terceiro, que Ele pode responder e fazer um milagre dentro da tua casa, dentro da tua família. Jairo foi para Jesus com humildade, né? E quando ele se prostra ali aos pés de Jesus, é uma humilde adoração. Aí você fala: você tem pedido ao Senhor, mas você tem se prostrado diante do Senhor, né? Com humilde adoração, adorando, reconhecendo que ali está o único que pode fazer isso por você, reconhecendo que Ele é Deus, adorando Ele e adorando apesar da situação. Adore ao Senhor apesar da situação que você está passando. Senhor, eu reconheço que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu reconheço, né, o teu poder, a tua grandeza. Eu reconheço, Senhor, mas eu peço para o Senhor um coração humilde, para que eu entenda que o Senhor nunca perdeu o controle e nunca perderá o controle da vida de todos aqueles, né? E o Senhor responde àqueles que o buscam, que o amam, que reconhecem Ele como Senhor. Ele, como eu falei, Jairo, mesmo tendo essa posição de honra, né? Era o chefe da sinagoga e ele tinha uma posição de honra entre os judeus. Mesmo assim, a honra que ele tinha, né? O nome que ele tinha, não o impediu de se humilhar diante do Senhor, né? O sofrimento, muitas vezes, vem para nos quebrantar mesmo. Às vezes, nos momentos de sofrimento, é que você percebe que aquilo que você tinha, né, que você julgava tão importante, na verdade não é tão importante. Porque a gente analisando, né,
Nós passamos por um período de pandemia, né? Terrível. Nós nunca vamos esquecer do que nós vivemos. E no momento de pandemia, você vê que ali, tanto o mais rico quanto o mais pobre sucumbiram, faleceram, né? Não tinha como fazer nada diante daquele vírus naquele momento, né? E é isso. E a gente reconhece que foi só o Senhor mesmo, guardando, livrando e nos protegendo. Deus, a Bíblia fala também que Deus, ele resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Nosso coração não pode ser soberbo, a nossa postura diante de Deus não pode ser soberba, mas humilde, com humildade diante do Senhor. E por mais que a gente fale assim, mas eu não sou orgulhosa, eu não sou soberba, eu não sou assim. Será mesmo que a gente não é? Será mesmo que a gente tenta encontrar solução em nós mesmos ou dentro da nossa casa, dentro daquilo que a gente acredita e não busca o Senhor como a gente deveria buscar o Senhor, né? E por fim, uma outra lição que a gente vai tirar aqui desse texto é a objetividade com que Jairo chegou diante de Jesus. Ele se aproximou de Jesus intencionalmente, né? E pediu para Jesus de forma direta e objetiva: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Quem vai a Jesus, quando a gente vai a Jesus, de maneira nenhuma nós seremos rejeitados. Quando você chegar diante do Jesus, se despojar daquilo que para você era importante, se despojar daquilo que para você era uma armadura, né? Se humilhar, se quebrantar diante dele e for objetivo, né? Ele não vai te rejeitar. Creia, ele pode curar, ele pode transformar. Jesus é o único que pode trazer esperança ao seu coração que já está desesperançado. A gente precisa que, quando Jairo entender que Jairo, quando faz o pedido objetivo para Jesus, vem na minha casa. Jesus, vai para minha casa, né? Vem, vamos lá, coloca a tua mão sobre a vida da minha filha e ela viverá, né? Jesus também está diante de você. Jesus está disponível para você, para que você tenha coragem de falar: Jesus, vem na minha casa. Senhor, estenda a sua mão sobre a vida dos meus filhos. Senhor, estenda a sua mão especificamente sobre a vida deste meu filho, desta minha filha, ou do meu cônjuge, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha irmã, do meu irmão, ou dessa pessoa que o Senhor ama. Senhor, vem, coloca a sua mão poderosa sobre essa vida que eu amo tanto, Jesus. A gente precisa fazer isso com fé, com base nessa promessa bíblica. E Jesus tem poder para curar. Faça o seu pedido a Jesus, né? Ao seu familiar que está adoecido de enfermidade física, de alguma doença, mas também adoecido de alma, adoecido de mente, traumatizado, precisando de ajuda. E talvez seja você. Talvez seja você, né, que quando você começa a se avaliar, você está precisando dessa cura de Jesus. Seu coração está doente, sua mente está doente. Gente, e a gente precisa entender, né, que precisamos chegar para o Senhor, admitir: Jesus, essa parte do meu coração está adoecida, né? Eu estou sem esperança nenhuma, mas o Senhor é o Deus que me dá esperança, né? Então a gente precisa se lembrar disso. E essa passagem da ressurreição da filha de Jairo tem tanto a nos ensinar. Jesus será sempre, 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 sempre nenhum outro nome. Não foi nenhum outro nome que morreu naquela cruz
para que nós tivéssemos vida, esperança e remissão dos nossos pecados. Jesus é a esperança para quem não tem esperança. É a esperança para os desesperançados. Porque às vezes a gente está desesperado, né? Às vezes a gente está desanimado. Mas muitas vezes precisamos reconhecer que estamos desesperançados. Falta até a esperança em nós. Falta a fé em nós. Busque a Jesus. Ele é a solução. Creia nisso. Ele mostrou isso para Jairo. Ele mostrou isso para aquelas pessoas que pertenciam à casa de Jairo, mostrou isso aos seus discípulos, ele mostrou isso para essa mulher que nós citamos agora no texto de Mateus, que já há 12 anos sofria de uma grande hemorragia, né? Ele mostrou isso para tantas pessoas já narrados, que tiveram as histórias narradas na Bíblia, né? Mas ele também pode fazer isso por nós. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre o mesmo. É o alfa e o ômega, é o início e o fim. Coloque a sua causa. Coloque a sua causa hoje, neste dia, de verdade, em secreto. Coloque a sua causa aos pés de Jesus, porque Ele ainda caminha conosco. Jesus está do nosso lado. Nós podemos clamar a Ele, né? E creia de todo o teu coração que Jesus tem todo o poder de transformar o cenário de desesperança que você está enfrentando hoje, o cenário de dor, de angústia, de aflição, um cenário onde você não vê saída, um cenário que está te angustiando a alma. Creia, Jesus tem todo o poder, e esse poder lhe foi dado pelo Pai para transformar esse cenário feio, chato, esse cenário nublado, esse cenário angustiante, desesperante que você está passando hoje, em um cenário de grande celebração, de alegria. Creia nisso. Jesus tem este poder. Hoje você não pode entender, não entender como Jesus fará isso, mas creia, Ele tem o poder para fazer isso e você vai poder testemunhar um dia, com grande alegria, com grande júbilo, aquilo que Jesus fez por você. O clamor, a resposta ao seu clamor, o agir de Deus. Creia que você pode testemunhar isso um dia. Pode não ser hoje, mas Jesus está tratando, Jesus está agindo, Jesus já está fazendo algo novo na tua casa, na tua família, a partir do momento, né, que você começa a buscar, Senhor, haja, faça, vem na minha casa. Creia, Jesus é a nossa esperança e Ele tem todo o poder para curar. Amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus, que você creia nisso também. É promessa do Senhor, está na palavra do Senhor e nós precisamos crer de todo o nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que você se sinta fortalecido nesta palavra, né? Leia a palavra do Senhor, leia mais vezes, né? Medite nela. Ela tem nos dado esperança, fé, né? E alimento para a nossa alma. É o próprio Deus falando conosco. Então, obrigada pela companhia na devocional de hoje. É muito bom fazer a devocional com você, ter a sua companhia aqui. Lembrando que eu estou seguindo a obra do devocionário Mãe de Aliança, do pastor Arival Casimiro. Tem sido uma bênção. Jesus pode curar a tua casa. Creia nisso. Agarre essa palavra, tome posse dessa promessa, em nome de Jesus. E a gente volta a se ver, então, ao vivo no Instagram, segunda-feira, às 7h30 da manhã. E mais tarde a live já está lá no YouTube, para que você possa ouvir e compartilhar. Que Deus abençoe. Viu? Um grande abraço. Obrigada pela companhia. Deus abençoe.